Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha viagem pra Ouro Preto. E, gente, tem muita coisa legal, foi incrível, uma das viagens mais especiais que eu já fiz. Então vem comigo pra você ver e acompanhar como foi. Então, gente, como eu já havia falado pra vocês, hoje eu vou contar um pouquinho, né, de como foi a minha experiência em Ouro Preto. Uma cidade linda, incrível, que no começo eu confesso que eu tava meio assim, porque é uma cidade antiga, né? Falei, será que vai ter muita coisa pra gente ver como vai ser? Mas foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, foi assim, surreal, muita história, aprendi muito, peguei muitos códigos lá também, e é por isso que eu decidi compartilhar com vocês também, né? Então a gente foi para Belo Horizonte, depois nós fomos para Ouro Preto, né, estado de Minas Gerais, e foi assim, surreal. Foi assim, a gente conheceu várias igrejas, conhecemos a mina também, né? E nas igrejas, o que mais me surpreendeu foi a riqueza de detalhes, né? Tudo era muito detalhado, tinha muitas pinturas, tinha muitas estátuas, era incrível, né? E como tudo aquilo tinha um significado, né? Nada era feito porque era bonito ou em vão. Tudo, cada coisinha que tinha lá dentro tinha um significado. Ou seja, eles faziam uma estátua que era para significar que ali alguém morreu. Ou, né, uma história que ali, vamos supor, tinha uma parte lá na igreja que tinha uma coroa bem grande. Então, aquela coroa, muitas das vezes as pessoas podem pensar, não, é porque, né, Deus é rei e é por isso. Não, mas aquela coroa, na verdade, significava que foi os nobres da época que fez aquela igreja. Então, eles consideravam superiores que todo mundo. Então, eles colocaram aquela coroa no alto, né? Porque eles eram os bambambam da época. Então, assim, tudo, as pinturas eram pintadas na mão, no teto, que era super alto e era pintado na mão, né? Então, assim, e muitas das vezes eles pintavam na mão realmente para ter um efeito. Quando você visualizasse de um lado, você via de uma forma, e quando visualizasse do outro, você via de outra forma, né? Tinha um exemplo lá de um teto que tinha um carneiro em cima de uma mesa. Só que se você fosse do outro lado e olhasse do outro lado, ele estava debaixo da mesa. Então, assim, justamente para dar essa sensação de formas, né? Mas assim, tudo era muito incrível. O maior código que eu peguei lá foi justamente desse, né? A gente que é da área de arquitetura, é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes, até mesmo para levar para a vida, né? E um desses detalhes é que eu percebi, muitas das vezes a gente já fica no automático, né? E esquece de ver outras coisas, esquece de pesquisar, esquece da essência das coisas. Então, assim, a gente foca no que é mais bonito e esquece da praticidade, esquece da história do cliente, esquece de muita coisa, né? Então, assim, foi incrível. Depois disso, que a gente foi nas igrejas, uma mais linda que a outra, foi tudo surreal mesmo. Toda a história que a gente conheceu lá, de como era antigamente, como eles viviam lá, né? A gente foi numa mina também, né? A gente entrou, conheceu também toda a história. A pessoa que nos levou, né, contou de toda a história, que lá foi onde os escravos que escavaram ela, né, totalmente à mão, com ferramentas. Então, assim, a forma que eles faziam era surreal, porque, na verdade, eles eram realmente verdadeiros arquitetos e engenheiros, né? Todo o cálculo que eles faziam de estrutura, a forma do teto arredondada, tudo era questão de estruturação para não desabar, né? Tanto que essa mina que a gente entrou faz mais de 300 anos que ela foi construída e até hoje ela permanece intacta, né? A questão da forma da largura que eles faziam, era tudo bem estreito, né? Bem pequeno. A altura também que eles faziam, tudo era muito bem pensado. Tanto que tinha uma parte lá que era de 50 centímetros de altura, tipo assim, ou seja, adultos não conseguiam entrar. Então, os nobres da época colocavam crianças para trabalhar também. Então, não só adultos eram escravizados, mas crianças também. Porque eles trabalhavam a troco somente num prato de comida, né? E eles passaram por tudo isso e realmente foi uma coisa tocante. Você imaginar você ali, a gente só de entrar dava já uma falta de ar, sabe? Porque era um espaço apertado. E eu ficava pensando, imaginando em quem trabalhava pesado, né? Batendo, escavando aquilo o dia inteiro, procurando ouro. Então, assim, foi uma experiência surreal da gente parar e pensar, né? Como é os dias de hoje, como eles viviam antigamente. É incrível. Então, além disso, a gente aprendeu muito, né, na prática de como tudo funcionava. Entramos, algumas partes lá também, eu fiquei até com falta de ar, porque uma parte lá tem 1,30, 1,50, sabe, só de altura, é muito pouco. Então, e aí tinha uma história legal também, que algumas partes as pessoas começaram a ficar sem oxigênio, né? Então, os escravos começaram a colocar passarinhos dentro de uma gaiola
para levar, porque quando o passarinho morresse, né, vamos supor, ele morreu, é um aviso de que o oxigênio tá acabando, então eles precisavam sair correndo para não ficarem sem ar. Então, assim, foi muita história, muita coisa legal, muita coisa interessante, os caminhos, a forma que eles faziam, como eles conseguiam trabalhar naquele lugar também, foi muito interessante. Então, os maiores códigos que eu peguei foi esse mesmo, sabe? Da gente prestar atenção nos detalhes, da gente entender a história de como era antigamente, como pode ser feito hoje, né? Como as coisas mudam. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi compartilhar isso com vocês porque realmente foi uma viagem muito especial pra mim, né? Deixar salva aqui. E pra vocês também entenderem um pouco de como foi. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também. Não esqueça de apertar no sininho para que sempre que eu poste novos vídeos, você esteja me acompanhando. Um beijo e tchau, tchau!